Olá, vamos analisar essa viga aqui, a V13, uma viga genérica de uma obra, certo? Bom, o que eu tenho nessa viga 13? Bom, ela é uma viga que inicia em um pilar de 14 por 40, certo? Vence um vão livre de 5 metros e morre em um pilar de 40 por 14, certo? Basicamente a diferença é que um pilar está com 40 no eixo X e outro no eixo Y, certo? Mas são dois pilares iguais, só um está invertido. A questão é, no dimensionamento dessa viga, qual a consideração que eu devo fazer? Eu devo considerar ela apoiada nos dois lados? Ou devo considerar ela engastada de um lado e apoiada do outro? Ou devo considerar engastada dos dois lados? Bom, entra uma questão aqui, que é o quê? Que no dimensionamento de uma viga, quando a gente vai calcular, a gente vai ter um momento vetor negativo, certo? Quando a gente tem uma viga perfeitamente engastada, certo? Ou seja, se eu for pensar aqui, eu tenho um pilar aqui, eu tenho uma viga aqui, eu tenho uma viga aqui. Vai acontecer o quê? Que quando essa viga deformar e essa viga deformar, elas não, essa aqui não vai conseguir puxar essa e nem essa vai conseguir puxar essa. Então, elas vão permanecer num plano, certo? Agora, se eu tenho um pilar aqui e eu tenho uma viga aqui, quando ela tender a flexionar, ela vai fazer o quê? Ela vai junto puxar o pilar. Então ela não vai permanecer no plano, ela vai deformar, certo? Então ela vai deformar fora do eixo de apoio, certo? E consequentemente, essa viga ela vai ter uma certa redistribuição gerada por essa deformação, certo? Então, quando tem uma viga nascendo em um pilar, eu tenho uma redistribuição dos esforços, tá? Por norma, tá? A gente tem uma questão, que é o quê? A gente não pode redistribuir mais do que 25% dos esforços. Mas isso é dos esforços calculados, certo? Então, quando eu tenho, por exemplo, vamos imaginar que tem essa viga aqui com 5 toneladas de força-metro. Quando ela redistribui, digamos, 4. Pode redistribuir 4 dos 5? Pode, sim, pode. Por quê? Porque o cálculo em si já me determinou que ela vai redistribuir 4. Não fui eu que escolhi redistribuir 4. Foi o cálculo que me determinou que ela vai redistribuir 4 sozinha. E aí, desse 1 que sobrou, tinha 5, eu redistribuí 4, sobrou 1, eu posso redistribuir mais 25% do cálculo. Tá? Então, isso aqui é uma questão de projeto. Tá? Mas, essa viga aqui, então, a viga 13, ela está engastada ou ela está apoiada? Bom, ela tem um certo engaste aqui, certo? Ela tem um certo engaste aqui. Não é um engaste perfeito. Então a gente tem que lembrar essa questão. Não é um engaste perfeito. Tem um momento vetor que não é perfeito, tá? Vamos primeiro imaginar essa viga aqui, a viga 13. Vamos imaginar como ela está apoiada no pilar de 14, vou considerar apoio aqui, né? Porque vai ser um momento vetor bem baixo aqui. Já aqui do outro lado ela está apoiada no pilar de 40, um pilar mais rígido. Então eu posso imaginar que tenha um engaste nessa região, certo? Bom, indo para a planilha de vigas, imaginando que eu tenho uma viga apoiada de um lado e engastada do outro, eu teria um momento vetor negativo máximo de 8,72 tonelada-força-metro, ou 872 tonelada-força-centímetro. Tá? Então, esse é o cálculo, imaginando que eu tenho um engaste perfeito, certo? Isso aqui já majorado, né? MD, tá? Já no cálculo de um pilar, certo? Pilar de 40 por 14 é o mesmo pilar, certo? Com a viga vencendo o vão de 527 de eixo a eixo, certo? Então, uma viga apoiada, digamos, o último andar apoiada, certo? Eu não chego no mesmo valor, certo? Eu tenho o vão aqui, né? É 527, certo? Mas eu chego no momento vetor redistribuído de 4,864, tá? Com redistribuição de zero por enquanto, tá? Claro, isso aqui não é majorado. Momento majorado, né? Momento majorado, certo? Ou MD aqui eu posso colocar, certo? É basicamente igual a esse vezes 1,4. Então eu posso multiplicar apenas por 1,4 e eu tenho momento vetor majorado em 6,81 tonelada-força metro, certo? Então, ok. Certo? Então, meu MD 6,81 tonelada-força-metro, tá? Mas no cálculo aqui deu 8,72. Então tem uma diferença considerável aqui. Não? Por que tem 6,8 ao invés de 8,7? Por que não tem 8,7? Basicamente porque não é um engaste perfeito. Se eu tivesse um pilar extremamente robusto, chegaria em 8,7, certo? Então, no caso aqui, se eu tivesse, imaginando que eu tivesse um pilar de 40, eu tivesse um pilar, sei lá, de 80, certo? Eu teria, ao invés de 6,8, eu teria 8,4, certo? Então, 8,4 comparado a 8,7, ok, agora está próximo, certo? Agora tem uma diferença pequena, certo? E se tivesse pilar de 80, tivesse um pilar, sabe, de 1,5 m, claro, se um pilar parede, uma coisa absurda, mas eu teria 8,7, eu teria 8,7, 8,72, 8,70, ok, tá chegando muito perto, tá? Então, quando eu deixo um pilar extremamente rígido, eu chego num momento vetor negativo, basicamente como se fosse uma peça indeslocável, né? Porque um pilar de 1,5 m, se um pilar parede, seria praticamente impossível deslocar ele mesmo, tá? Mas com 40, um lado x de 40, eu teria só 6,8 tonelada-força-metro, tá? Então, esse 6,8
ficaria mais próximo se ao invés de ter um apoio de engaste, eu tivesse um apoio e do outro lado fosse um engaste redistribuído, certo? Daí eu teria 6,53, aqui eu teria 6,81, ok, tá próximo, tá? Mas aqui eu imaginei o quê? Que essa viga ela tem uma certa redistribuição por um apoio frágil, certo? Já aqui, na verdade, eu não estou considerando nada de redistribuição ainda do pilar, certo? E eu sei que se eu redistribuísse esse pilar, se eu permitisse uma deformação maior ali em cima, além do cálculo, eu poderia reduzir a quantidade de aço, certo? Então tem essa questão também. Quando tem um pilar que está sofrendo muito momento do setor negativo, certo? Se eu redistribuir os esforços, eu consigo reduzir um pouco a área de aço, certo? Então eu vai de 6,8 para 5,1, né? Então qualquer conta que dependendo das hipóteses de 5,1 a 6,8 seria um momento do setor aceitável dependendo da conta, certo? Nesse caso, nessa viga eu tenho 6,53. Só que como estou considerando apoio do outro lado eu tenho um momento setor de 0. Que na prática não é bem assim, certo? Na prática, se eu for imaginar, eu vou ter o quê? Basicamente eu vou ter uma viga de 14, um pilar de 14 por 40, né, no outro lado do pilar, certo? Vamos pensar pilar basicamente equivalente, certo? Se eu tenho esse pilar, inclusive eu quero que na viga é 1,85, tá? Mas um pequeno detalhe, tá? Mas se eu tivesse esse pilar aqui no último andar, ele fosse, eu vou imaginar que ele tenha continuidade com o pilar de 40, certo? Ainda assim eu tenho um momento de fator negativo de 1,097. E se eu não tivesse redistribuído, eu teria um momento de fator negativo de 1,463. Então não é um apoio lá. Existe um certo momento de fator negativo, certo? Então os dois pilares estão sofrendo um momento de fator negativo. Essa viga está com um certo engaste. Ela não está engastada perfeitamente. Ela não está com PL sobre 12 ali, tá? Ela tem um certo engaste. Pequeno aqui, maior aqui. Ela tem engaste dos dois lados, certo? E no cálculo eu tenho que considerar isso, certo? A planilha, por enquanto, não calcula isso, mas eu vou ajustar ela agora para calcular uma viga que está engastada de um lado, ou semi-engastada, ela tem um certo engaste dos dois lados, certo? Na verdade, existe essa possibilidade de uma viga ter um certo engaste que não é perfeito, né? Aqui é um momento bem baixo, certo? Se a gente for pensar no pilar aqui, 1,463 é baixo para essa viga, certo? Mas já é um momento setor que gera 8 barras de 12,5 no pilar, certo? Porque ele tem só 14 para resistir, enquanto a viga tem 40, certo? Então, essa viga também está bem reforçada, está com várias barras de 12,5. Por quê? Porque ela é uma viga de 5 metros, apoiando lajes dos dois lados e tudo mais, então ela está uma viga relativamente carregada, certo? Então, isso aqui também é outra coisa que está acontecendo. Vamos considerar que uma viga carregada dá uma armadura mais considerável, certo? Mas vamos iniciar então agora ajustando a planilha para dimensionar uma viga de concreto armado com um certo engaste que não é perfeito, ok? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar aqui, certo? Eu vou deixar uma nova hipótese, certo? Que é engaste parcial aqui, né? Eu tenho várias hipóteses aqui na tabela, certo? De cargas e hipóteses diferentes, né? Mas agora eu vou considerar um engaste parcial, né? Uma nova hipótese de cálculo que eu vou ter agora, certo? Então isso aqui eu vou deixar em itálico, mas essa hipótese aqui é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque os valores de alfa x, beta x, gama, tudo mais vão ser variáveis. Eles não vão ser um valor fixo, tá? Então isso aqui é uma questão que a gente tem que considerar, tá? Mas, imaginando então agora, eu vou pegar também esse valor, esse item aqui, né? E pegar viga, então, vou colocar aqui, digamos, viga com engaste parcial, então engaste parcial, certo? Então, isso aqui seriam os cálculos que eu vou fazer sobre uma viga que tem um engaste, mas não é um engaste perfeito, certo? É um engaste parcial, certo? E aqui eu vou deixar do lado porque eu só vou usar isso aqui em casos específicos, é quando eu realmente tenho uma viga com engaste parcial, certo? E agora eu vou fazer o quê? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu tenho que calcular esse pilar e eu tenho que calcular esse pilar, certo? Então eu vou calcular esses dois pórticos. Bom, no primeiro caso, eu calculei o pilar, no pilar de 14 por 40, imaginando que ele tem uma certa quantidade com o outro lado, certo? Ele teria um momento fletor, né? Vamos imaginar que eu vou redistribuir, né? Porque eu não quero armar tanto esse pilar, tá? Eu redistribuí 25%, tá? Mesmo que eu mude para o lado de 10, ainda tem uma armadura considerável, porque é uma viga de um vão considerável, tá? Então, esse pilar, mesmo com redistribuição, eu ainda tenho um momento fletor de 0,784, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui em viga, certo? E colocar momento menor, deixar tudo isso aqui em preto, aliás, tá? Deixar tudo isso aqui em preto, certo? Para a gente poder ajustar, certo? Momento fletor menor, tá? Então pode ser o lado menor, né? O lado que tem um momento fletor, o MK menor. Vou colocar MK, né? Porque não vai confundir se né, majorado, não é majorado, é o MK, certo? E meu MK
menor é de 0,784 tonelada-força, metro, certo? Então, esse é o meu MK menor. Do outro lado, se eu tiver no pilar de 40 por 14, e aí como o engaste é pequeno, eu vou considerar, digamos, apoiado, certo? Último andar apoiado, certo? Eu teria o quê? Bom, o momento do setor seria maior, seria 3,75. E eu já estou com uma armadura considerável. Se eu reduzir para 10%, já aumenta. Se eu reduzir para 0%, aumenta mais ainda a minha armadura, né? Então, eu vou redistribuir o momento do setor máximo possível, tá? Mesmo sabendo que a viga vai deformar um pouco mais, eu vou redistribuir para ter um momento do setor negativo de 3,75, certo? Então, o momento do setor maior agora, então MK maior, certo? Que seria o outro lado, tem um MK maior, é de 3,75, 3,75, 3,750 aqui, tonelada força-metro também, certo? Então esses são os meus dois valores de MK, certo? Tendo esses valores, eu já posso pegar, por exemplo, com a tabela de StructX, certo? E calcular as reações dos dois lados, certo? Então, reação dos dois lados seria como? Bom, basicamente seria pela fórmula, né? Carga multiplicada pelo vão sobre 2, mais um momento maior, menos M1, no caso aqui é um momento maior, né? No caso a gente pode usar M1 como maior. Certo? Momento maior, menos momento menor, dividido pelo vão, certo? Então, reação do lado maior, ou reação do lado maior, então, certo? Reação do lado maior, basicamente, ela vai ser igual a carga, certo? Multiplicada pelo vão, eixo a eixo do cálculo, né, da viga, certo? Agora a gente tem outra questão, né, que é mais. Então, mais, abre parênteses, posso até colocar, então, esse menos esse, certo? Fecha parênteses aqui, dividido pelo meu vão, certo? Então, do lado maior, eu vou ter uma carga total de 10,17 tonelada força, certo? Então tem uma carga relativamente considerável, certo? Isso aqui é normal, uma viga com vão considerável, suportando laje dos dois lados, ok, ela está com uma carga considerável. E o R do lado menor, certo? O lado menor vai ser igual a vão eixo a eixo multiplicado pela carga, multiplicado, subtraindo agora o lado maior. Então, do lado menor, eu tenho uma carga, desculpa, aqui inclusive esse momento setor aqui, então, é carga multiplicada pelo vão, isso aí, dividido pelo A sobre 2, né? Carga multiplicada pelo vão sobre 2, né? Agora está correto. Então, beleza. Então, 5,87 e 4,23, certo? Então, essas são as duas cargas, certo? Então, tonelada força, certo? E sabendo isso agora, eu já sei o meu delta, certo? Então, meu delta agora eu sei que ele é igual a, basicamente, esse dividido por, abre parênteses agora, esse mais esse, certo? Então, esse aqui é o meu delta. Nesse caso, o engaste parcial está gerando uma carga do lado maior de 0,560, tá? Então, o lado maior está suportando 56% da carga, enquanto que o lado menor é basicamente 1 menos, né? O lado menor, 0,44. Então, o lado menor está suportando 44% da carga. Então, tem uma certa diferença de carga de cada lado, certo? Os dois lados estão suportando carga, mas o lado com engaste maior está suportando uma carga maior, certo? Então, nesse caso, 56% da carga está vindo para o pilar de 40 e 44% para o pilar de 14. Tem essa diferença, certo? Então, essa é a primeira questão, tá? O R2 aqui, basicamente, essa conta, tá? O VX é basicamente a mesma conta, certo? O VX é basicamente cortante máxima, certo? Agora, eu tenho uma questão que é o quê? Que eu quero calcular o ponto de momento do setor máximo, certo? E aí eu tenho uma fórmula relativamente complicada, né? Que é uma engaste dos lados diferentes, dá uma fórmula um pouquinho complicada, mas a gente pode aplicar ela, não é impossível, certo? Então, basicamente, ela é a raiz quadrada de L ao quadrado sobre 4, certo? Então, voltando para cá, né? Para a planilha de vigas, certo? Eu vou calcular o meu B. Então, ponto de M positivo máximo. Então, máximo que é o meu B, certo? Então, isso aqui é só uma questão de cálculo, né? O meu B é o ponto de momento do setor positivo máximo, certo? Então, esse que é o cálculo que eu vou fazer agora, tá? Então, o meu B ele é igual a L ao quadrado sobre 4. Estou pegando aqui, então, igual a parênteses, L ao quadrado, então o vão aqui, né, pegar o vão ao quadrado, sobre 4, certo? Tudo em tonelada força e metro, por enquanto, para facilitar, certo? Menos, abre parênteses, tá? Então, tocando a fórmula, basicamente, M1 mais M2 dividido pelo W, tá? Então, M menor mais M maior dividido pela minha carga, né? Que minha carga é aqui, carga total na viga, certo? Mais, agora, o M1 mais o M2 dividido pela carga multiplicada pelo vão ao quadrado, tá? Então, a segunda questão agora, então, mais, né? Que ele era menos, agora é mais. Então, mais agora,
certo? M1 mais M2, vou colocar dois parênteses aqui, né, porque vai ter soma, tá? M1 mais M2, então fecha parênteses aqui, dividido pelo meu W, que é a minha carga aqui, dividido pelo meu L, que é o meu vão, e fecha parênteses e eleva ao quadrado, e fecha parênteses, e agora eu vou elevar na 0,5, tá? Então, esse é um ponto de MK máximo, certo? Então, o meu MK máximo é ter 2,12 metros. O que significa isso? Basicamente, que eu vou ter uma zona de momento setor positivo de 4,24 metros, certo? Então, o momento setor positivo máximo está aí próximo de 4,24 metros, certo? Tendo isso, agora eu posso pegar o momento setor MX máximo, tá? Agora sim que eu posso pegar o meu MX, o momento setor positivo máximo, certo? Que é o M3, né? Que é o meu M3, certo? Meu M3, então, basicamente é W quadrado sobre 8, né? Menos toda essa equação, tá? Então, tem uma equação que reduz o momento setor máximo, certo? Então, agora fazer o quê? Volto para a viga. Então, MK positivo máximo, certo? Meu MK positivo máximo é carga, então ele é igual a carga multiplicada pelo vão ao quadrado sobre 8, fórmula padrão, certo? Menos, porque eu vou ter uma redução por causa do momento setor negativo, certo? E agora eu tenho o M1 mais o M2, certo? Dividido por 2, tá? Então, dividido por 2 é a primeira parte, certo? Menos aqui e mais agora, mais meu momento setor. Então, aqui agora eu vou ter, vou colocar aqui dois parênteses, né? O momento setor mínimo, o máximo, né? Menos o momento setor menor, certo? M1 menos M2, tá? Fecho parênteses aqui, elevo ao quadrado, fecho parênteses novamente e divido por 2, tá? Então, dividido agora por 2 multiplicado pela carga, multiplicado pelo vão ao quadrado, multiplicado pela carga, então, multiplicado pelo vão ao quadrado, certo? Então, o momento setor máximo nesse caso é igual a 4,05, certo? Se eu não tivesse o engaste só tirando a fórmula aqui, eu teria 6,22. Então, o momento setor negativo foi para 4,05 tonelada força metro. Isso sem majorar. Depois, com majorar, multiplico por 4. Então, meu MD positivo máximo é igual a basicamente esse vezes 1,4, certo? 5,7 tonelada força metro. Tá? Então, esse é o meu MD máximo. Tendo isso, então, agora a gente pode terminar calculando a flecha máxima. Tá? Minha flecha máxima é a fórmula incrivelmente complexa, né? Mas a gente tem ela, né? E, inclusive aqui no cálculo, a gente tem uma questão que a gente vai usar o x, certo? Que vai ser o quê? Calcular a flecha no ponto que eu quero, tá? E aqui a gente entra numa questão, que é o quê? Que a gente tem que descobrir o ponto onde o meu momento, onde tem a maior deformação, certo? E esse ponto, ele é um pouco complicado de se encontrar, por quê? Porque ele vai depender muito das condições de engaste, pode facilitar, pode modificar facilmente esse ponto, tá? Então, uma maneira simplificada, a gente pode pegar do centro, certo? E colocar um coeficiente acima, né? Aumentar em 10% a flecha, que a gente vai chegar muito próximo, porque geralmente o momento do setor máximo vai ficar próximo do centro, né? Pode aumentar até um pouquinho mais, mas ele vai ficar próximo do centro, certo? Então, qual que seria a equação agora? Bom, basicamente, então, agora eu vou fazer o quê? Volto para cá, certo? E fórmula, não, flecha máxima, flecha máxima, certo? Flecha, ou posso colocar flecha central, vou colocar flecha central aqui, flecha central, certo? Geralmente a flecha ela se concentra próximo do centro, mesmo que tenha um engaste de um lado, tá? Então, minha fórmula aqui é WX, então, igual a carga, certo? Então, primeira coisa, eu vou pegar a minha carga total, certo? Inclusive a carga eu vou transformar para centímetros, então eu vou dividir por 100, da força por centímetro, multiplicada pelo vão sobre 2 em centímetros, tá? Então, W vezes X dividido por 48, dividido pelo meu E, dividido pelo meu I, pela minha inércia, certo? Então, essa é a minha flecha central inicial, tá? Agora, eu vou multiplicar por, multiplica, abre parênteses, abri 3 parênteses já aqui, tá? Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar novamente o vão dividido por 2 em centímetros, novamente, multiplico por 100 ao cubo, certo? Isso aqui é parte da fórmula. Menos, certo? Agora, menos, abre parênteses aqui novamente, 2L. Então, 2 vezes o vão, né? Então, seria 2 vezes, vou até colocar, basicamente, 2 vezes o meu vão em centímetros, eu vou colocar tudo em centímetros, porque o flash eu quero em centímetros, certo? Mais
4 vezes o meu M1. Tá? Então, 4 vezes o meu M1 em centímetros, multiplico por 100, certo? Dividido pelo meu W, certo? W e L, né, como está em tonelada de força metro por metro, eu posso basicamente dividir aqui e dividir aqui, certo? Posso dividir direto porque é um dado que vai ficar só tonelada, certo? Não vai ficar tonelada força, tá? Menos também, tá? Então subtrai, soma esse aqui e subtrai o M2. Menos 4 multiplicado novamente pelo meu M2, certo? O M2 agora, em centímetros, dividido pela minha carga total, dividido pelo meu vão eixo a eixo, certo? Então, isso aqui, ainda por fim, né, eu vou fechar o parênteses aqui, certo? Fechando parênteses aqui, certo? Então, eu estou alinhado com esse parênteses aqui, certo? E vou elevar multiplicado pelo x ao quadrado, que é o ponto central, né? Então, é esse dividido por 2 vezes 100 ao quadrado, certo? Então, essa aqui é a primeira parte da questão. Agora, vamos pegar esse 12. Então, mais 12 vezes o meu M1, que é o maior, então, esse aqui, vezes 100, dividido pelo meu W. Meu W é minha carga, também eu vou dividir por 100 para ter a carga por centímetro. Tá? Então, dividido pelo meu W, certo? Mais, próxima fórmula, o meu L ao cubo. Então, o meu L, que eu quero em centímetros, então esse vezes 100 ao cubo, certo? E tem mais fórmula ainda, né? Então, mais 8, tá? 8 multiplicado pelo meu momento setor 1, que é o maior, tá? Então, momento setor 1, que novamente, eu vou, na verdade, agora momento setor 1 e vou multiplicar pelo vão, certo? O momento setor 1 eu vou deixar em centímetros, multiplicado pelo meu vão também em centímetros, certo? Dividido pelo meu W também em centímetros, certo? Menos, agora terminando, 4 multiplicado pelo meu M2, tá? Então, M2 em centímetro, então eu multiplico por 100, certo? Multiplicado pelo meu L, que também eu multiplico por 100, certo? Dividido pelo meu W, que eu também agora vou dividir por 100 para ter ele em tonelada força por centímetro, certo? Fecho o parênteses aqui, não tem mais parênteses para fechar, e só uma conta aí de 7 páginas, 7 linhas para quem tem medo de matemática, certo? Então, aqui, o que eu tenho? Assim, e esse EI aqui, na verdade, se eu for pegar a fórmula aqui, tá tudo certo. Aqui eu tô com alguma questão aqui que não está perfeita. Aqui, então, na verdade, esse parênteses aqui, na verdade, ele deveria ficar aqui, certo? Então, agora a flecha está certa. Então, deu um sustinho aqui, mas beleza, acertamos a flecha. Tá? Foi só um parênteses errado, né? Uma conta de 7 linhas aí, a gente acabou errando uma continha, tá? Mas perfeitamente normal, tá? E a flecha no infinito, certo? Então, a flecha no infinito é basicamente S multiplicado por 1 mais a nossa fluência, certo? Mais a nossa fluência. Tá? Então, no infinito, essa viga está com uma deformação relativamente considerável, tá? Mas a gente chegou agora nos coeficientes básicos aqui, tá? Então, com esses coeficientes agora, que a gente gastou meia hora para conseguir, certo? Agora sim nós conseguimos calcular nosso alfa x, nosso beta x, nossa gama e entre outras questões de cálculo, tá? Então, agora sim nós podemos colocar os coeficientes, tá? Então, primeira coisa, nosso alfa x, certo? Nosso alfa x é basicamente o momento fletor relativo máximo, certo? Então, basicamente, o engaste parcial, eu vou ter o quê? Bom, o momento fletor relativo parcial, que eu vou ter máximo, vai ser igual a, pegamos o vão, certo? Ao quadrado, multiplicado pela carga, certo? Dividido pelo meu mk máximo, certo? E isso vai me dar o quê? Que no meu caso de engaste parcial, o meu engaste, nesse caso, é 12,3. Lembrando que se eu tivesse um setor, ao invés de se 0,784 fosse 1, já reduziria meu negativo, meu positivo, né? Quanto maior o negativo, menor o positivo, certo? Então, agora, e a segunda equação, muito similar, só que ela é igual a o engaste parcial multiplicado pelo meu momento setor máximo, dividido pelo meu MK máximo. Então, que vai dividir por um pouquinho mais, vai dividir por 13,29. Então, eu tenho um negativo máximo um pouquinho maior, certo? Então, agora, o negativo, né, ele é um pouquinho menor, desculpa, ele é menor, porque é 3,75 comparado a 4,05. Tudo isso aqui eu estou lançando aqui só porque a gente vai ter algumas outras questões. A gente tem a carga concentrada e tudo mais. A gente quer o detalhamento aqui final, né? Não esses esforços aqui. Inclusive,
toda essa parte aqui a gente vai deixar acinzentada, né? Porque isso aqui não vai ser ajustado, né? O que vai ser ajustado é só o restante, certo? Então, aqui nesse ponto aqui eu posso precisar ajustar aí para cada caso da viga, né, com momento fator negativo maior ou menor, ajustar esses valores, mas no restante permanece equivalente, tá? Por fim, a gente tem o nosso alfa x, tá? Então, na verdade, esse aqui seria o, desculpe, esse aqui seria o coeficiente, né, para uma viga com laje colaborante, né, que se for imaginar que não tem uma laje colaborante, ela já aumenta a flecha, já aumenta o momento fator positivo, certo? Esse coeficiente aqui, ele acaba sendo um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque eu tenho um engaste parcial, certo? Eu não tenho engaste total, certo? Quando eu tenho um engaste total, se engaste, eu tenho 0,12, certo? Quando eu tenho apoio, eu tenho 0,20, certo? E na prática agora, que eu tenho uma certa redistribuição parcial, eu vou ter um valor entre 0,12 e entre 0,20, mas eu tenho que calcular esse valor exato, ok? Para calcular, então, o meu coeficiente aí para uma laje colaborante parcial, eu teria o quê? Bom, vou calcular aqui um MK máximo, tá? MK máximo sem redistribuição no caso, tá? É só uma conta simplificada que eu vou colocar aqui, certo? Que vai ser igual, que é basicamente igual a vão, eixo multiplicado pela carga, multiplicado, vão aqui ao quadrado, né? Vão ao quadrado, certo? Multiplicado pela carga, dividido por 12. Então, se eu tivesse um engaste perfeito, eu teria esse, né? Então, eu teria 4,153 toneladas da força por tonelada força metro, certo? Então, se eu houvesse um engaste perfeito, né, teria 4,153 toneladas força metro. Mas eu não tenho engaste perfeito, tá? Então, vai ser igual a 0,2, tá? 0,2 menos, agora fazer o quê? Esse momento fator aqui, mais esse momento fator aqui, certo? Dividido por esse momento fator aqui vezes 2, tá? Então isso aqui vai me dar uma relação, né? Quanto isso aqui eu vou multiplicar por 0,08, né? Para ter ser no máximo 0,08, tá? Então nesse caso eu tenho 0,16. Se eu tivesse o máximo, né? 4,153, eu estaria no 0,12, certo? E se eu tivesse 0 e 0, eu estaria no 0,2, tá? Então isso acaba sendo uma questão. Outra questão aqui. No negativo aqui eu vou colocar que é igual o mínimo, tá? Então eu vou colocar um mínimo entre essa fórmula aqui, tá? Mas vamos imaginar que eu coloque 0 e 0 ali. Para ter um mínimo, vou colocar 9.999, né? Para sempre dar pelo menos 9.999. Porque senão eu coloco 0 aqui, coloco 0 aqui e vai dar erro, né? Daria um erro aqui dividido por 0, tá? Então, ajusta aqui também, né? Na prática, a gente não vai trabalhar com esse zero aqui praticamente nunca, né? A gente vai trabalhar com um valor um pouquinho mais... a gente sempre vai ter um pouquinho negativo, certo? E agora, a gente tem a questão final, que é o quê? Que é a nossa deformação relativa, certo? A deformação que a gente tem comparado a uma peça que fosse do tipo, né? Então, aqui eu vou calcular uma outra fórmula, que é a flecha C biapoiada. Tá? Então, se tivesse uma peça biapoiada, então, seria qual flecha... por quê? Por que eu estou falando isso? Porque se eu tivesse uma flecha biapoiada, eu teria, agora eu tenho um coeficiente, né, para aplicar aqui, certo? Então, minha flecha biapoiada seria basicamente o vão, tô pegando aqui a fórmula basicamente da flecha, né? Posso até copiar essa fórmula completa aqui, né? Flecha aqui, certo? Copiar isso aqui e jogar aqui, tá? Então, minha flecha é, pego o H11, né, que é a minha carga, dividido por 100, tá? Multiplicado pelo meu H1 na quarta, dividido pelo meu H24, né, que é o meu módulo de velocidade, e dividido pelo meu H23, que é meu módulo de inércia, tá? Meu inércia, certo? E aqui eu multiplico por 5 e divido por 384, que eu tenho o coeficiente real de flecha biapoiado, tá? Então essa flecha, se fosse biapoiado, tá? Eu teria uma flecha de 0,969 e biapoiado no infinito, né? Então, biapoiado no infinito, certo? Seria então igual ao quê? Seria basicamente igual a minha flecha, certo? Multiplicado por 1 mais a minha fluência. Tá? Então isso aqui, novamente, né? A gente pode até conferir, coloco apoio aqui para conferir, e eu vejo que 2,908, 2,908. Então, o que eu estou falando aqui faz um pouco de sentido, certo? Por que toda essa conta aqui complexa? Bom, basicamente, porque o meu gama vai ser igual a... Agora a gente vai pegar a questão, que é o quê? Eu vou pegar 76,8, que é a flecha de apoio, multiplico pelo biapoiado infinito e divido pelo minha flecha no infinito, tá?
E eu vou ter o quê? Bom, que nesse caso, meu gama é de 86,8, certo? Então, quando eu gerei esse pequeno engaste, eu reduzi a deformação. Reduzi muito? Não, reduzi um pouco. Já me ajudou. Claro, se eu tivesse um engaste perfeito aqui, reduziria mais, tá? Mas não é o meu caso. Eu tenho um engaste meia boca de um lado e eu tenho um engaste muito pequeno do outro. Então, não chega a ser um engaste de uma qualidade tão considerável, certo? E agora, por final, certo? Basicamente, eu vou fazer o quê? Aqui nesses dados aqui, certo? Eu vou pegar a validação de dados e eu vou escolher para selecionar até o M9, tá? E agora, quando seleciono o M9, vai dar vários erros, com certeza. Esses erros acabam sendo normal, por quê? Porque todas as planilhas estão linkando até o R8, então elas estão linkando até aqui, e agora eu criei uma nova linha da minha peça, certo? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso localizar, certo? E todo lugar que eu quero, que eu tenho um R8, certo? Então, eu vou procurar meu R, vou localizar só R8, certo? Que é um ponto que está sendo linkado, certo? Então, seleciono geral, e aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho um R8, tá? Eu vou selecionar, vou substituir por um R9, certo? Então, eu substituo, certo? Então, eu substituo, vai ajustar, certo? Todos os pontos onde eu tenho um R8, eu substituo por um R9, certo? Então, aqui eu tenho R8, substituo por R9, substituo por R9, e minha planilha vai naturalmente se corrigindo, certo? Então, beleza, ela já deu uma certa corrigida. Mas aqui eu ainda tenho alguns pontos que não estão corrigidos, né? Então eu posso vir aqui e posso rastrear o erro, tá? Então, ó, ele me linkou aqui alguns pontos que pode ter erro, né? Por exemplo, aqui eu tenho um S8, tá? Então aqui é o S8, né? Que na verdade agora eu quero que ele linke até aqui, né? Até o S9. Então, novamente, eu vou em localizar, certo? Localizar e eu vou procurar o meu S8 e substituir por o S9, tá? Então, localizar, tá? Substituo e beleza, minha planilha voltou ao normal. Ele linkou aqui qual que está sendo o processo de equação, beleza, depois eu posso salvar isso aqui e fechar, mas agora eu tenho linkado esses valores, certo? Agora eu tenho calculado essa estrutura e agora eu tenho uma viga com um engaste parcial, um engaste que não é perfeito, é um engaste com um valor intermediário, né? Eu vejo que esse 567 aqui está aqui, certo? O negativo está aqui e basicamente tem todos os valores aqui, certo? Então, esse seria o ajuste, né, da nossa planilha, tá? Que quando, não, mas eu não quero um gasto parcial, eu quero uma viga apoiada normal, beleza, tudo isso aqui fica aqui, escondido, não precisa usar, tá? Mas quando tem uma viga que ela está apoiada num ponto que não é rígido, perfeitamente rígido, né, como por exemplo em um pilar, certo? Eu vou ter essa questão. Uma outra questão a ser considerada é que no nosso cálculo aqui, o momento redistribuído, ele acaba sendo maior quando a gente está no último andar ou quando a gente está na baldrame, certo? Porque na verdade o dimensionamento da baldrame, né, basicamente ele está engastado só no pilar de cima, então acontece um efeito similar. Mas se eu tivesse, por exemplo, uma viga intermediária, certo? Apesar desse momento redistribuído ser menor, na verdade eu tenho o dobro, né? Porque eu tenho metade indo para cada pilar. Certo? Então, quando eu estiver dimensionando, por exemplo, uma viga intermediária, esse 2,108, ao lançar na planilha de vigas, eu vou lançar o dobro. Né? Vamos aqui colocar 2,108, né? Vezes 2, porque daí vai me dar um momento vetor real, certo? Então, essa é basicamente a única diferença, tá? Mas, beleza, ajustado a nossa planilha para agora também dimensionar uma viga de concreto armado aí com um engaste parcial, né? Inclusive aqui eu vejo que essa viga, por ter um vão considerável, né? Ela acabou falhando, certo? Então, agora a gente poderia ajustar, né? Por exemplo, aumentar a altura da viga, né? Reduzir aquela armadura dos pilares, né? Porque aquela é padrão, né? Uma viga com vão considerável apoiada de dois pilares, ela vai tentar gerar um engaste, certo? Se ela não tiver altura, e ela vai forçar esses pilares, tá? Então eu vejo aqui que se essa viga aqui, do lado do pior pilar crítico, né? Pilar de 14 por 40, certo? Aqui ela está com uma armadura bem considerável, tá? Mesmo com a distribuição aqui ela está com uma armadura considerável. Se ela fosse uma viga de 50, já com o lado de 50, certo? Ela está com alguma questão. Desculpa. Quando ela está com o lado 40, quando a viga está com 50, eu vejo que ela reduz muito o aço, né? Eu vejo que ao invés de 14 barras teria apenas 8, certo? Teve uma redução considerável aí na minha área de aço quando eu mudo essa viga para 50. Claro, tem que dimensionar, certo? Que aqui quando eu mudo a viga para 50, vai acontecer o quê? Agora ela passa, mas esses momentos aqui a gente dimensiona novamente. Então, o momento fator agora é 0,737, então não é 0,784, é 0,737, então teve uma pequena redução, mas isso a gente vai ajustando, né, e vai trabalhando na viga até ela ficar 100%, beleza? Então se é isso, até a próxima agora.